Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Hoje é dia 20 de julho e nós já estamos na 16ª semana do tempo comum. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao 9. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 70 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, essa parábola, esse semeador é Jesus. As sementes é a palavra de Deus, é a boa nova do reino, que é anunciada pelos discípulos. Primeiro, Jesus anuncia a seus discípulos e deixa para eles, estende a eles a missão de anunciar a boa nova do reino às outras pessoas. Só que Jesus, ele está preparando esses discípulos para a sua jornada, para a sua caminhada cristã. E eles vão enfrentar muitas dificuldades, vão ter frustrações, vão se decepcionar em alguns momentos. Então Jesus, essa parábola que ele conta das sementes, é para mostrar para eles que, mesmo quando não produzir os frutos que eles gostariam, mas que eles permaneçam fiéis no anúncio do Evangelho. E isso, queridos, é um convite para mim e para você. Nós que somos batizados, discípulos do Senhor, somos chamados a anunciar a palavra de Deus. Porque vamos encontrar corações acolhedores e corações que vão rejeitar a palavra, assim como esses discípulos encontraram na sua época. Só que, queridos, quem vai explicar essa parábola não sou eu, é o próprio Senhor. Porque no capítulo 13, do versículo 18 ao 23, o próprio Senhor explica o sentido dessa parábola. Ela cai em 4 terrenos, em 4 tipos de corações. O primeiro é aquele que cai, a semente cai à beira do caminho. Jesus explica que quando o homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Então é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, só que ela não consegue compreender, mas ao invés de buscar auxílio de quem entende mais para poder explicar para ela, ela não sai em busca. E vem o maligno e tira aquela semente que foi plantada no seu coração, a semente do reino de Deus. E existem muitas pessoas assim nos dias de hoje. Quando os discípulos saíram para anunciar, também encontraram essas dificuldades, queridos. O segundo solo é o pedregoso. É aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raiz, é inconstante. Aí sobrevindo uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda.
Aqui, queridos, é aquela pessoa que acolhe com alegria a palavra de Deus, mas ele não permanece, não busca com profundidade compreender, viver essa palavra do reino, esse evangelho, a palavra de Cristo na sua vida. Ele não se configura com Cristo. E aí ele acaba, quando vem a perseguição por causa da palavra, ele desanima, ele sai, desiste. Porque, queridos, quando os discípulos anunciavam a palavra de Deus, aconteceu isso com eles também. Eles foram perseguidos por anunciar a palavra de Deus. Aqui no Brasil nós não temos, assim, a gente não ouve que as pessoas são perseguidas por causa de anunciar a palavra. Mas há países que as pessoas são perseguidas por causa do anúncio da palavra. Então, a palavra de Deus, mesmo aqui, nós não somos perseguidos, vamos dizer, por alguma instituição, mas talvez quando nós decidimos seguir o Cristo, seguir a sua palavra, somos perseguidos no sentido assim de ser motivo de chacota, por causa da nossa opção por Cristo. O terceiro coração é aquele que cai num terreno cheio de espinho, um coração espinhoso. Representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e a tornaram infrutuosa. Queridos, aqui Jesus está falando pessoas que ouvem bem, entendem a palavra, mas é apegado às coisas do mundo, às riquezas, aos prazeres que o mundo lhe oferece. E aqui nós podemos citar Judas, né? Porque Judas foi aquele discípulo que ouviu todos esses ensinamentos de Jesus, mas não conseguiu se desapegar das coisas do mundo. E assim somos muitos de nós, quando nós não fazemos a nossa opção verdadeira, a nossa decisão verdadeira de coração em seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E a quarta semente cai em terra boa. É aquela que ouve a palavra e a compreende e a produz fruto. 100 por 1, 70 por 1, 30 por 1. Queridos, o convite aqui, Jesus quis estimular esses discípulos a não desistirem, mesmo acontecendo pessoas que iam rejeitar, que iam desistir na caminhada, no meio do caminho, mas que eles perseverassem, porque iriam encontrar, a sua palavra também iria produzir frutos, porque iria encontrar corações acolhedores, corações que se decidiram seguir nosso Senhor Jesus Cristo, seguir os seus ensinamentos. Hoje também há pessoas, queridos, que acolhem a palavra de Deus. Talvez hoje que eu estou falando, alguns acolherão, outros vão só se empolgar, mas depois vão desistir, vão abandonar. Mas eu preciso continuar sendo anunciadora da palavra do Senhor. Você precisa ser anunciadora da palavra. Queridos, o mundo está se perdendo por não conhecer a palavra de Deus, não conhecer e não viver o reino de Deus. E aqui quando diz que produz fruto 100 por 1, 70, 30 por 1, nós podemos ver os próprios apóstolos, eles deram esses frutos, porque a palavra de Deus chegou até nós, mais de 2000 anos, ela chegou a nós, então produziu frutos. Por isso, se você é um evangelizador, um pregador, um anunciador da palavra, um missionário, não desista. Você é batizado, anuncie a palavra de Deus. Porque também, queridos, nós temos que entender que os frutos talvez nós não vamos ver. Porque é o Senhor quem
vai colher esses frutos, não somos nós. Então, queridos, que hoje essa palavra possa tocar profundamente no nosso coração e nos encorajar a ser verdadeiros discípulos do Senhor, sem medo, sem receio, que sejamos ousados em anunciar a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos, que vocês tenham uma abençoada semana, que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.